Bom? Certo? Para a gente iniciar a atividade.
Não tinha. O balde está cheio de água já, quer ver? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à aula aí com o professor Alain, certo? E aí, hoje eu vou estar passando para vocês aí, dar uma minimizada aqui, certo? Nós temos aqui, no caso, nosso sistema de partida, tá? Nós vamos estar falando aqui sobre o nosso sistema de partida direta e sistema de partida direta com reversão. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar o microfone aberto aí e fazer a pergunta, tá bom? Então, no caso aqui, ó, nós temos aqui o nosso sistema de partida direta. Aí eu vou bem devagarzinho, certo? Para vocês, né? Tirarem essa dúvida. Então, nós temos aqui, ó, nosso disjuntor monofásico para o comando. Nós temos o relé térmico, que é o 95 e 96, representado pelo contato fechado. O relé térmico é o dispositivo de proteção que protege contra sobrecarga, certo? E como ele já fala, térmico, né? Certo? Uma temperatura elevada do motor, ok? Nós temos o botão de emergência aqui, ó, ou a botoeira desliga, certo? Essa botoeira é representada pela cor vermelha e os contatos que a gente utiliza é 1 e 2. Eu falei na outra aula que 1 e 2, no caso, é o contato fechado, normalmente fechado, representado pela letra, pelo símbolo de NF, normalmente fechado. Abaixo aqui nós temos aqui a botoeira B1. B1 é o contato NA, certo? Que é normalmente aberto. B1, que é a botoeira liga, seria na cor verde. Verde que a gente vai utilizar para ligar aqui no nosso comando elétrico. E aí, como ele é NA, que é normalmente aberto, ele é representado aqui pelo número 3 e 4, tá vendo aqui? Certo? Logo abaixo aqui a gente tem a bobina do contator, né? Na parte superior a gente tem a identificação de A1, na parte inferior nós temos a identificação de A2. Aí no caso aqui a gente tem uma lâmpada, né? Que a gente utiliza como sinalizadora, né? Quando ligar o motor, vai ligar essa lâmpada, né? Amor, Aqui partindo da identificação também, a gente tem as três fases, nós temos as três fases, L1, L2, L3, ou RST, ou também conhecido como ABC, certo? Mais comum, RST. Aqui nós temos aqui o condutor neutro e temos aqui o condutor PE, que eu já passei para vocês, mas só relembrando, PE significa proteção elétrica. E o condutor PE, que no caso é o fio terra, ele deve ser identificado pela cor verde ou verde amarelo, ok? Conhecido como brasileirinho. Aqui no caso aqui então está identificado, ó, rede de alimentação, disjuntor trifásico, certo? Olha o perigo aqui. Contator, certo? Né? Certo? Relé térmico e aqui é o motor trifásico, ok? Certinho. Conhecido também como MIT, que é o motor de indução trifásico. Então vamos aqui para o nosso funcionamento. Deixa eu abrir aqui para ver se vocês têm alguma dúvida. Qualquer dúvida vocês podem estar mandando no chat. Tem aqui uma dúvida aqui já. Já mandou aqui, boa noite. Novamente aí, sejam todos bem-vindos. Rafael, Gustavo, Antônio, né? Emmanuel, Nascimento. Que bom estar com vocês aqui e vocês estar participando da aula, ok? Certo?
Qualquer dúvida, já estamos aí. Pode fazer a pergunta aí. Esse aqui, no caso, então, é nosso sistema de partida direta, onde o motor ele vai girar apenas em um sentido, ok? Certo? E aí vocês vão ver também que no próximo slide eu vou estar falando sobre a parte de sistema de partida direta com reversão, que o motor vai girar tanto para o lado direito como para o lado esquerdo. Neste caso, a gente utiliza não um contator, e sim dois contatores. Aí a gente vai ter K1 e K2. Mas partindo aqui desse Para não tocar, é, Antônio, dá uma desligada no microfone aí, só para a gente finalizar a aula aqui, tá? Aí, obrigado. E aí é o seguinte, ó, aqui no caso, então, nós vamos fazer a simulação. Então, por exemplo, aqui estão todos os dispositivos de proteção, ok? A gente pressiona B1. B1 ele vai fechar o contato 3 e 4. Vai passar a fase aqui, ó. Vai passar direto, vai energizar a bobina do contator. No caso aqui é para o estado de Goiás, tá? Que é fase neutra da 220. Vai chegar aqui a fase aqui, ó, energizando a bobina. Como tem fase aqui em neutro embaixo, dá 220. Vai energizar essa bobina, certo? Aqui, como tá ligado uma lâmpada também em 220, ela vai acender. Quando você retirar o dedo aqui, tem que manter ligado. Por isso que a gente utiliza esse contato aqui, ó. Que é o contato de selo ou contato de retenção. Porque na hora que energiza a bobina de K1, esse contato de K1, 13 e 14 fecha e a corrente vai passar por aqui, ó. Mantendo o contator ligado ou sua máquina ligada. Quando você quiser desligar o equipamento, você vem aqui, pressiona B0, vai desligar por completo. Ou então, quando fechar um curto-circuito, o disjuntor vai desarmar, desligando o equipamento. Ou então, quando quebrar um rolamento dianteiro ou traseiro do motor, vai estar abrindo esse contato aqui, ó, do relé térmico, protegendo o circuito. Agora, na parte do circuito de força, funciona o seguinte: na hora que você pressionou B1, acionou K1, fechou aqui o contato de selo, o disjuntor trifásico estando ok, aqui fecha e vai passar as 3 fases para o motor. Tá vendo aqui, ó? Aí, detalhe, pessoal, o motor aqui, no caso, ele é identificado aqui pela letra M, o 3 que é trifásico, e aqui, essa, tipo uma cobrinha, a gente chama de senoide, é trifásico de corrente alternada. Então, repetindo, aqui é o disjuntor trifásico, aqui no caso é o contator, aqui é o relé térmico e aqui é o nosso motor. O motor ele tem identificação tanto por letras como por números, tá bom? Certo? A gente trabalha como UVW e trabalha também como 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Certo? E partindo no motor de 6 pontas, nós temos ligação estrela e ligação triângulo, ok? Certo? Dando um exemplo aqui para vocês, ó. Então, você imagina que você tem aqui a bobina, ó. Então, imagine que você tem entrada e saída da bobina, entrada e saída, entrada e saída da bobina. Então, dando um exemplo aqui para vocês rápido, ó. 1, 1 mais 3, 4. 2, que não é trifásico, mais 3, 5. 3 mais 3, 6. Entrada e saída da bobina, entrada e saída da bobina, entrada e saída da bobina. Pessoal, eu quero fazer uma ligação triângulo. E vai pedir na atividade. Você vai pegar a ponta 1 com a 6, a 2 com a 4, as 3 com a 5. E aqui vai chegar
a fase R, S e T. E uma ligação estrela, professor. Ligação estrela. Da mesma forma, ó. Mais 3, 4. 2 mais 3, 5. E 3 mais 3, 6. Ligação estrela. Tá aqui, ó. 1, 2, 3. Alguns motores você pode encontrar assim também, tá? Não diferencia, não tem problema. Em vez de estar fechado o estrela embaixo, pode estar fechado em cima, tá? Se você tiver com dificuldade em contar, você só coloca assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Fácil, né? Ele pode estar assim também, tá, gente? Ligação estrela e as fases R, S e T. Aí, da onde que veio essa ligação estrela-triângulo, pessoal? Ele veio disso aqui, ó. Então, por exemplo, ó. Então, na verdade, ó, tem um triângulo. Imagina que tem um desenho do triângulo, tá? Imagine que isso aqui é um triângulo. Então, aqui, ó. Então, por exemplo, ó. 1 e 6, certo? Vendo aqui? Aí, 1 mais 3, 4, certo? 3. Então, aqui, ó. O cafeína, né? Mas, né? Que eu tô desenhando pincel, tá, pessoal? Então, 1 e 6, 2 e 4, tá vendo aqui, ó? 2 mais 3, 5. 3 e 5, ó. 1 e 6, 2 e 4, 3 e 5. Tá vendo que é o formatinho do triângulo? E aqui você chegaria às fases R, S. Tem uma questão lá também que eles vão perguntar isso aqui, tá? E T. Ok? Depois eu vou focar nas atividades, tá? E no caso da estrela, seria assim, ó. Aqui é a fase R, S e T. Aqui a gente teria, por exemplo, ó, 4, 5 e 6, ó, certo? Então aqui seria a ponta 1, a ponta 2 e a ponta 3. Então imagine que isso aqui é uma estrela, tá bom? Certinho? Ok?
Então, nós temos a ligação. Aí você vai ver um desenho mais bonitinho lá na placa de identificação do motor. Vai ver um desenho assim, ó, triângulo e estrela. Ou mais comum como estrela e triângulo. Ok? E aí nós temos motores de 6 pontas, viu, pessoal? É o mais fácil de trabalhar. E tem um motor chamado motor especial, que é um motor de 12 pontas. Todos são facinhos de trabalhar, certo? 12 pontas que dificulta um pouquinho. Mas você ter ideia, tanto que é fácil identificar as bobinas. Então, no caso aqui, que nem eu falei para vocês, você tem 3 bobinas, tá? É um motor de 6 pontos. Então, tem aqui, ó. Vou aumentar aqui, ó. Vamos começar? 1 mais 3, 4. 2 mais 3, 5. E 3 mais 3, 6. Tá vendo? Esse é o motor de 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pessoal, e motor de 12 pontos. Aí você coloca aqui mais 3 bobinas. E aqui, ó. 4 mais 3, 7. 5 mais 3, 8. 6 mais 3, 9. 7 mais 3, 10. 8 mais 3, 11. 9 mais 3, 12. Motor de quantas pontas? 12 pontas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá vendo? Legal, né? Facinho, facinho, facinho. Doce, doce como mel. Então, esse daqui é o nosso sistema de partida direta, ok? Certo? Onde o motor vai girar apenas para um sentido. Agora vamos para o próximo. Sistema de partida direta com reversão. Ou seja, vai girar para um lado e para o outro. Então, nós temos aqui, ó, a partida direta com reversão. Como eu falei para vocês, neste caso, nós vamos ter 2 contatores, certo? 2 botoeiras que vai girar para o lado direito e para o lado esquerdo. Antes de dar continuidade, ver se entrou mais gente aí, né? Então, nós temos aí, ó, seja bem-vindo Rafael, Gustavo, Antônio, Douglas, certo? Estamos falando hoje sobre a partida direta e partida direta com reversão e os dispositivos que interligam cada um desses sistemas, ok? Agora eu vou abrir para perguntas aí, tá? Então, dando continuidade aí, ó. Então, aqui nós temos aqui o circuito de força, tá, pessoal? O circuito de potência e o circuito de comando. Circuito de força, eu tenho aqui o disjuntor aqui, certo? Geralmente a gente trabalha com disjuntor trifásico, certo? E tem um disjuntor motor também, certo? Neste caso aqui no disjuntor, nós temos aqui a parte do contator K1 e o contator K2. Temos o relé térmico e o motor, né? Representado por M1, 3 de 3 fases, M de motor e a cobrinha aqui, que a gente chama de senoide, é corrente alternada. Então, motor trifásico. PE, proteção elétrica, certo? E aqui do lado a gente tem um disjuntor monofásico, né? Que é o circuito de comando. Nós temos aqui o contato 95 e 96, certo? Que é do relé térmico.
Qualquer problema com sobrecarga, ele vai estar abrindo, né? Evitando a queima do motor por sobrecarga. Nós temos a botoeira B0, eu peguei e coloquei aqui, ó, certo? Em vermelho, certo? Nós temos aqui a simbologia dele 1 e 2, que é o fechado, né? Não pode esquecer esse detalhe que eu falei para vocês. Fechado, normalmente fechado, é representado por NF ou no inglês como NC. Só lembrar que o C é o close. E toda vez que for fechado, é representado com o final de 1 e 2. Não pode esquecer esse detalhe, tá? Então, aqui neste caso, você vai ver que a botoeira B0 é na cor vermelha, que é a botoeira desliga, e ela é representada com 1 e 2, tá vendo? Normalmente fechado. A botoeira verde, que é a botoeira liga, já é o contrário. Ela é 3 e 4, que é normalmente aberto. Então, aqui, ó, neste caso, ó, normalmente aberto, não se esqueça disso, abreviação NA. E no inglês, NO. O O é de open, que é aberto. Aqui embaixo eu tenho um contato que a gente chama de contato de segurança, viu, pessoal? Então, neste caso aqui, ó, eu tenho aqui o K2 aqui, fechado, e o K1 fechado aqui. Para que é isso? Na hora que liga K1, aqui abre, ó. Não liga K2. Na hora que liga K2, aqui abre. Não liga K1. Nós chamamos isso aqui de intertravamento ou segurança. Por quê? Porque no sistema de partida direta com reversão, você vai ver que ele inverte as fases. Invertendo as fases, o que que ocorre? Se você ligar os dois contatores, vai acontecer o seguinte: ele vai pegar e fechar um curto-circuito. Vamos lá ver lá se está certinho mesmo, se está invertendo as fases. Então tem a fase L1, ó, vindo no segundo contator. L1 está com L3. O L2 está com L2, tá vendo? E o L3 está com L1. Viu que inverteu a fase? Então, na hora que entrar esse contator, ele vai fazer uma inversão das fases. Quando você inverte as fases do motor, pessoal, ele vai girar no sentido contrário. Ou seja, vai girar para o sentido direito e esquerdo. Ok? Certo? Então, falei para vocês sobre os contatos de segurança. Aqui nós temos a bobina do contator, tá? No caso é K1 e K2, certinho? Além dos contatos de segurança, a gente tem o contato de selo ou contato de retenção. Então, na hora que ligou o K1 aqui, fecha. Na hora que ligou o K2 aqui, fecha, tá vendo? Beleza? Então, vamos para a nossa simulação. Vamos dizer que você quer que esse motor gira no sentido Professor, uma pergunta aí. Na, horário. Pode perguntar. na situação de um motor bifásico, a Motor? inversão dele é um motor bifásico, um sistema de ligação bifásica, a inversão dele para girar para a esquerda ou para a direita. Certo. Geralmente, cara, legal, na área industrial, nós não trabalhamos com motor bifásico, a gente trabalha com motor monofásico e trifásico, entendeu? Para ser sincero, eu nem sei se tem motor bifásico, não. Geralmente a gente trabalha só com motor monofásico e É porque bifásico. em regiões que é 220 bifásico, né? Que é 110, que aí é 220 bifásico, não, Pois não é. existe essa Ah, sim. possibilidade. Não, aí eu explico para você. Posso explicar para você? Sim, por favor. Então é o seguinte, ó, no estado de Goiás, às vezes a dúvida dele pode ser de vocês também, tá, pessoal? Então, no estado de Goiás, a gente tem monofásico, 220 volts, e trifásico, 380 volts. No caso
Neste caso aqui, fase neutra, tá, pessoal? No estado de Goiás. E neste caso aqui é a fase RST, estado de Goiás. Vamos dar um exemplo agora para São Paulo, ok? No estado de São Paulo e outros estados do Brasil também. Eu não sei se é o caso de vocês aí, né? No estado de São Paulo, certo? A tensão monofásica é 127 volts. Que antigamente o pessoal achava que era 110, não é, 127. E o trifásico lá é 220 volts. Monofásico lá no estado de São Paulo, que eu estou falando para vocês, é fase neutra. E o trifásico lá em São Paulo é RST. RST. Certinho? Neste caso aqui, ó, do trifásico, em São Paulo, também, cara, legal. Você vai fazer a inversão de duas fases, ou RS ou ST, ok? Agora, no caso do motor monofásico, para os dois casos, tanto para 220 volts e 127 volts, 220 volts, lembra que é estado de Goiás, 127 volts, estado de São Paulo, exemplo, né? O motor monofásico, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai, né? Aqui, ó, deixa eu... Aí, ó. No caso aqui, pessoal, na ligação do motor monofásico, a gente troca as pontas 5 pela 6. Aí o que que ele faz? Ele faz a inversão do sentido de rotação do motor. Ok? Então a gente troca as pontas 5 pela 6. Não é o caso de vocês, mas se vocês quiserem, depois eu passo também ligação do motor monofásico. Ok? Então, respondendo a pergunta aí, a gente trabalha com motor monofásico e motor trifásico. Não é comum você trabalhar com motor bifásico, não, tá? Certinho? Então, motor monofásico e motor trifásico. Motor monofásico, para você inverter a rotação, troca o 5 pelo 6. Motor trifásico, para inverter a rotação, você apenas troca as duas fases. E já levando um conhecimento a mais para vocês aí, já que já envolve um pouco de automação, mas vocês estão fazendo industrial lá no finalzinho, se der tempo eu vou passar para vocês sobre o inversor de frequência. No inversor de frequência é melhor ainda, pessoal. Você imagina que o inversor de frequência é um equipamento utilizado em indústria que tira tudo isso aqui fora. Aí você imagina que ele tem um display aqui, ó. E aí você vai ter aqui um botãozinho aqui para ligar, verde. Você vai ter um botãozinho para desligar, vermelho. E além disso aí, você vai ter um botãozinho para aumentar a velocidade e baixar a velocidade. Fazer melhor, né? Que é uma setinha assim, ó. Imagina que é uma setinha. Para aumentar e baixar a velocidade. E além disso, você tem aqui um botãozinho desse jeito aqui, ó. Esse é o inversor de frequência. Tá vendo aqui? Então, na hora que você clicar aqui, ou ele gira para a direita ou gira para a esquerda. Não precisa você trocar lá no motor as duas fases. Entenderam? Isso é uma parte mais de automação, que a gente trabalha com inversor de frequência. Se tiver um tempinho, eu vou passar para vocês sobre isso aí, tá bom? Certinho, cara, legal. Respondido? Valeu, professor. Obrigado. Ótimo. Falou. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí. Não, Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Não, não temos perguntas. Qualquer dúvida pode mandar no chat aí também, certo?
E aí, vou estar dando continuidade aqui. Qualquer dúvida pode perguntar. Então, repetindo, nós temos o comando, circuito de força, certo? Ou conhecido como potência, mais conhecido como força. Na hora que eu pressionar B1, dispositivo de proteção estando ok, vai passar a fase aqui, ó. B1 vai estar fechado, vai ligar K1. K1 vai fechar o contato de retenção de selo e a corrente vai passar por aqui. E o contato fechado de K1 abre, evitando que o K2 entre. Aí o cara legal pode chegar aqui, ó, pressionar aqui do jeito que for, que não vai ligar aqui. Por quê? Porque aqui tá aberto, ó. Quando você quiser gerar um motor no outro sentido, você pressiona B0, que a botoeira desliga, vermelho aqui, ó. Vai abrir esse contato, desliga tudo. O que você faz? Pressiona B2. Aí você pressionar B2, vai fechar esse contato NA aqui, normalmente aberto. Vai energizar a bobina. Vai fechar esse contato de selo retenção 13 e 14 aqui. E vai abrir o contato de intertravamento ou de segurança aqui de K2, tá vendo? Então, o pessoal lá pode tentar tudo que a gente vir aqui pressionar aqui essa botoeira B1, ó, que não vai ligar K1, porque aqui tá aberto, ó. K2 está funcionando. Nesse momento, o motor girou tanto para a esquerda como para a direita. Para evitar um tranco no motor, a gente aconselha que quando você desligar aqui, espera o motor, o eixo, né, diminuir a velocidade para você ligar no outro sentido, porque senão pode dar um tranco no motor, ok? Então, esse sistema nós falamos que é o sistema de partida direta, que, por exemplo, ele gira no sentido horário, com reversão, no sentido anti-horário. Pessoal, isso Professor, aqui, o inversor de frequência, ele substitui esses componentes aí, não? tudo, Ele todos, substitui todos esses componentes aí. todos. Ah, tá. Então, dando um exemplo para você, tá? Então, é o seguinte, o disjuntor protege o circuito contra curto-circuito e uma possível sobrecarga. Mais especificamente, curto-circuito. O inversor de frequência tem proteção contra curto-circuito. O relé térmico, ou relé de sobrecarga, protege o motor contra uma possível sobrecarga. Se o inversor de frequência tiver uma sobrecarga no motor, ele entra com o sistema de proteção. Ele tem proteção contra sobrecorrente e subcorrente. Aí ele trabalha com um sistema de proteção que não está aqui. A gente utiliza um equipamento também chamado relé falta de fase. Se faltar uma dessas fases aqui, aí ele pega e desarma, evitando a queima do motor, né? No caso do inversor de frequência, da mesma forma. Se pegar e faltar uma fase do motor, o que que acontece? Ele pega, entra com seu sistema de proteção e protege o motor. Botão liga e desliga já tem no inversor, que é aquele botãozinho verde e vermelho que eu falei para vocês. Certinho? Né? E aí, no máximo, o que que você vai ter no inversor de frequência é a saída aqui, ó. Certo? Mas alguma pergunta? Pode falar. O momento é agora, tá liberado aí para vocês. Deixa eu diminuir aqui, ó. Minimizar aqui, vamos finalizar. Podem Professor, perguntar, pessoal, qualquer dúvida. professor, deixa eu Fala, tirar cara uma dúvida aí legal. com o senhor. É, Sobre no diagrama, qual que é o primeiro que a gente tem que ler numa indústria? É o diagrama de força ou o diagrama de comando? Para entender, é o primeiro ou o segundo? cara legal. Geralmente a gente faz o seguinte: a gente monta o força e depois o comando, entendeu? A gente faz uma verificação. Na verdade, ele vai estar explicando assim, ó. Entende o seguinte, quer ver dar um exemplo pra você? Lá na indústria, não vai estar escrito assim, não, ó. Partida direta com reversão, estrela triângulo, compensadora, partida consecutiva. Não, não vai estar não. Ele vai estar dizendo o seguinte. Ele vai estar falando pra você, ó, essa aqui é a embaladora, certo?
Ah, essa máquina aqui é a rotuladora, ok? Ah, essa aqui é a máquina do invase. Aí, por exemplo, a embaladora lá, aí eu vou te dar um exemplo. A embaladora, certo? Lá na fábrica lá, certo? Da lã de aço, né? Da lã de aço, palha de aço, ela gira só no sentido, que é no sentido horário. Aí você fala, esse é um sistema de partida direta, que vai girar só no sentido horário. Agora, lá no maquinário lá tem a afiadora. A afiadora é o seguinte, você imagina que tem umas facas, certo? Vem direto da Alemanha, que aí tem um sistema lá que ele gira tanto para a esquerda como para a direita para afiar essas facas. Aí, como ele gira para a direita e para a esquerda, você fala, esse aqui é um sistema de partida direta com reversão. Outro exemplo também, que acontece, os peão lá, pessoal da produção, que descarrega, sabe aquelas carretas de açúcar? Lá na fabricação lá de biscoito, de rosquinha, certo? Aí o que acontece? Tem que descarregar a carreta de açúcar, certo? Aí na hora que chega lá, certo? A carreta cheinha, o pessoal não faz aquela força danada não para descarregar a carreta. Coloca uma ponte rolante, certo? E aí, nessa ponte rolante, você imagina que tem um motor na base, o pessoal aperta o botãozinho, tem dois botões. Aperta um botão, aí a esteira vai e carrega os fardos para cima para carregar a carreta. E para descarregar a carreta, desliga, aperta o outro botão, coloca o fardo lá de açúcar lá, e aí vai girar no sentido anti-horário e vai descarregar a carreta. Aí ele já diminui a força que eles vão fazer. Mais alguma pergunta? A hora é agora. Se tiver dúvida, pergunta aí. Antônio, alguma dúvida? Douglas, Gustavo, Rafael? E em relação à parada a parada do motor. Certo. O que aconselha é que quando você vai parar o motor para fazer o sentido de inversão, você tem que verificar que ele tem que ter abaixo por exemplo, assim, de 10 Hz. Tá rodando bem devagarzinho para você fazer o sentido de inversão, porque senão você dá um tranco no motor. Aí o motor, você imagina o seguinte, que tem a parte de manutenção dele também. Então você imagina que ali tem um rotor e basicamente também a gente tem um rolamento dianteiro e traseiro. Quando você dá um tranco no motor, esse rolamento, você diminui a vida útil dele. E aí você vai ter que trocar esse rolamento mais rápido, entendeu? Então, por Sim, isso, toda vez que você vai entendi. fazer o sentido de inversão, você não pode ficar dando tranco no motor, não. Se você ficar dando tranco, o que que acontece? Você vai aumentar a questão da manutenção dele, vai ter que trocar antes, certinho? Certo. É igual a mesma coisa, vamos dizer que você está num carro. Aí você está no carro, você está ali de primeira, de segunda e tal, e aí o carro está em movimento, você inventa de engatar uma ré no carro para sair, né, para dar ré no carro. Aí você vai dar um tranco no motor, entendeu? Certo? Mais alguma pergunta? A hora é agora. Pergunta, pessoal. Que só na próxima aula. Gostaram da aula de hoje? Muito bom, professor. Tranquilo, tranquilo, agora não tem dúvida não, a dúvida é só na hora da prática. É, né? Só na prática lá mesmo que. Mas geralmente eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês vão ter dúvida quando vocês for montar o comando. Geralmente o pessoal tem uma dúvida, certo? Mas quando você vai montar o força, não tem grande problema, não. Você vai ver que é mais fácil. Agora, quando você vai montar o circuito de comando, às vezes você tem algumas dúvidas naquela questão, sabe que eu falei para vocês? Contato aberto, contato fechado, né? Onde que é o 95, 96. Aí já fica a dica para vocês, no contator, para vocês não se confundir. Número ímpar é em cima, número par é embaixo, certo? Ok? Por exemplo, ó, contato auxiliar do contator 13, 14. 13 ímpar em cima, 14 embaixo. Na hora que você vai fazer contato de selo aí, ó,
Dando exemplo aí para vocês aí, ó. Do 4 vai pro 14, que do 14 vai pra bobina 1. Que isso, hein? Mas aí você, com o tempo aí, vocês vão acostumar, vocês vão fazer isso aí rapidinho. Você é doce, doce, doce como mel. Certo? Facinho, facinho, facinho. Né? É, essa dica aí já ajudou aí, então, professor, dos pais, É, é, os ímpios em cima e os pais embaixo da contatora. ímpar é em cima, e embaixo é par. Então, por exemplo, no contador você tem 13 e 14. 13 é em cima, 14 é embaixo. Aí na hora que você for passar o fio lá, lembra que o 13 é em cima. Vamos, quer ver? Eu vou falar uma ligação aqui pra você, rapidinho, ó. Certo? Só falando de cabeça aqui, ó. Por exemplo, ó, saiu do 2 da B0, você tá com fio. Do 2 da B0 vai pro 3 da B1, que do 3 da B1 vai no 13 do contador K1, certo? Agora a parte de baixo, do 4 da B1 vai para o 14 do contador K1, que do 14 vai para o A1 do contador. E embaixo tem um A2, o A2 vai para o neutro. Se for corrente contínua, A1 é positivo e embaixo é negativo. Certinho? Então, de pouquinho em pouquinho. Aí outra dica aqui, dá uma dica para vocês aqui, que é uma técnica, ó. Rapidinho, ó. Deixa eu aumentar aqui no slide. Rapidinho, ó. Dica do especialista. Existe uma técnica chamada linha por coluna. Então, a partir desse momento aqui, ó, o que que você vai fazer aqui? Cada fio que você passar, galera, você pega a lapiseira, o lápis, bem devagarzinho, você faz isso aqui, ó. Aí você fala, nossa, esse fio aqui eu já passei, ó. Ó, esse fio aqui eu já passei. Depois você apaga, entendeu? Ó, esse fio aqui eu já passei. Esse fio aqui eu já passei. Esse fio que eu já... Entenderam? E aí a linha e coluna é o seguinte, ó. Quando você vai montar o comando, aí o que que o pessoal faz errado? Faz errado isso aqui, ó. Ele tá montando aqui, ó. Em vez dele continuar, não. Ele pega e faz isso aqui, ó. Ele vai tentar montar esse lado. Não. A técnica chama linha por coluna. O que você vai fazer, ó? Isso é uma técnica, tá? Você vai fazendo, vai ticando, certo? E aí você continua. Tá vendo aqui, ó? Continua. Depois que você vai passar para cá, ó. Certo? Aí você faz essa parte. Aí você faz essa parte. Entenderam aí, galera? Isso é uma técnica chamada linha por coluna. Aí você pega caneta, não. Pega lapiseira ou lápis. Depois você apaga. Certo? Aí você evita de esquecer, porque às vezes aí o que que o cara faz? Ó, um erro comum que acontece, ele pegou, fez a montagem assim, ó. Pra cá e depois ele inventou de ir pra cá. Só que ele esqueceu de colocar o contato de selo. Aí na hora que ele vai ligar lá, pode ligar? Pode. Aí na hora que ele liga aqui, aí o contator liga, na hora que ele tira o dedo aqui, desliga. O que que tá faltando? Contato de selo. Legal, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Hoje eu vou estar encerrando por aqui, ok? Fica com Deus e tenha uma ótima semana. Joinha para vocês. Obrigado por ter participado da aula. Alô, professor, boa noite. Falou, boa noite. Boa noite. Boa noite. Alô, rapaziada. Um abraço, tchau, tchau.